Certo, então agora eu vou ler uma crítica textual. Vou puxar aqui só para ver o nome do autor. Tá aqui, o nome é Wilson Parochine. É crítica textual do Novo Testamento. Certo. Durante quase 1500 anos, o Novo Testamento foi copiado à mão em papiro e pergaminho. Uns 5.500 manuscritos são hoje conhecidos e estão espalhados em museus e bibliotecas universitários do mundo. Há pedacinhos de papiro e até bíblias inteiras escritos em grego, preservados a partir das cópias produzidas antes da invenção da imprensa. Um dos mais antigos manuscritos neotestamentários que possuímos é o pedaço de papiro descoberto no Egito, poucas décadas atrás, com apenas algumas palavras de João 18. Se todos os manuscritos concordassem perfeitamente, dispensaríamos a disciplina da crítica textual. Mas as pequenas discrepâncias e os acréscimos ocasionados que aparecem quando se comparam os manuscritos requerem uma cuidadosa avaliação para determinar o que o autor realmente escreveu. Enfim, o que está em jogo é a confiabilidade total do texto do Novo Testamento, uma vez que não temos nenhum manuscrito original de qualquer de suas passagens. Dependemos de cópias das cópias dos textos fontes escritos pelos autores apostólicos. O trabalho minucioso do crítico textual de avaliar a qualidade das cópias existentes dá-nos muita segurança quanto à autenticidade de uma leitura em detrimento de outra. Este valioso livro do professor Paroche informa-nos sobre o fascinante processo pelo qual a autenticidade do texto é avaliada. Aguardamos muitos anos para chegar às nossas mãos uma obra tão bem pesquisada e equilibrada. O leitor ficará inteirado da matéria e se sentirá capacitado para fazer ele mesmo uma avaliação equilibrada dos textos duvidosos. A Bíblia é plena e verbalmente inspirada em sua composição original. O intuito da crítica textual do Novo Testamento é procurar dar a maior segurança possível ao leitor quanto à fidedignidade da fonte grega de todas as versões modernas, incluindo-se aquelas em português. Pastores seminaristas e estudiosos da Bíblia devem dar graças a Deus pela lacuna que agora se preenche em nossa literatura evangélica especializada. Parabenizamos o professor Paroche pela lucidez, amplitude e segurança com que apresenta informação completa e pouco entendida. A Deus toda glória, Dr. Russell P. Shedd. Doze crítica textual do Novo Testamento. Dá a maior segurança possível ao leitor quanto à fidedignidade, seja ali. Nota a edição corrigida. A demanda por uma reimpressão deste livro me deu a oportunidade de corrigir. Deixa eu ver aqui que se tá legal. No outro computador, né? Certo. A demanda por uma reimpressão deste livro me deu a oportunidade de corrigir os erros tipográficos da primeira edição, bem como introduzir alterações mínimas de conteúdo, particularmente relacionadas com o manuscrito 7Q5. A polêmica em torno desse manuscrito continua e, diante da muita literatura especializada que tem sido produzida, seria justo um tratamento mais pormenorizado dos problemas envolvidos na identificação do fragmento com o texto de Marcos. Como o ideal seria que tal tratamento fosse combinado com uma revisão metodológica e bibliográfica do restante do livro. Optou-se por ora apenas pelas alterações mencionadas, sobretudo porque ainda estou convencido de que os argumentos determinados nas várias seções, inclusive a respeito
do 7Q5 continuam essencialmente válidos. Registro aqui minha sincera gratidão àqueles que se preocupam em identificar os erros tipográficos da primeira edição, especialmente ao professor Valdemar Crocker, editor de resenhas de Vox Scripturae, Wilson Paroche. Introdução: a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho escrito cujo autógrafo não mais exista é denominada crítica textual, conhecida nos meios seculares por equidótica. Sua aplicação não se restringe ao Novo Testamento, sendo extensível a qualquer peça de literatura cujo texto original tenha sido eventualmente alterado no processo de cópia e recópia, sobretudo antes da invenção da imprensa no século XV. Por sinal, os princípios metodológicos são basicamente os mesmos, exceto, obviamente, aqueles relacionados a características e circunstâncias particulares, se bem que tais exceções muitas vezes podem assumir um papel determinante. Então, a introdução à ciência. A introdução à ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho escrito, cujo autógrafo não mais existia, é denominada crítica textual, conhecida nos meios seculares por equidótica. Esse aqui já foi lido, já. Equidótica, certo. Sua aplicação não se restringe ao Novo Testamento, sendo extensível a qualquer peça de literatura cujo texto original tenha sido eventualmente alterado no processo de cópia e recópia, sobretudo antes da invenção da imprensa no século XV. Por sinal, os princípios metodológicos são basicamente os mesmos, exceto, obviamente, aqueles relacionados a características e circunstâncias particulares, se bem que tais exceções muitas vezes podem assumir um papel determinante. Quanto ao material com que trabalham os críticos textuais, esse inclui, no caso específico do Novo Testamento, não somente as cópias manuscritas dos livros apostólicos na língua original, o grego, mas também antigas versões, bem como citações de passagens bíblicas de antigos escritores. A prática da crítica textual, portanto, exige um conhecimento especializado dos diferentes manuscritos e das respectivas famílias textuais, conhecimento da paleografia grega e do cânon crítico, além do vocabulário e da teologia do autor cujo livro. Autógrafo, termo técnico que designa o manuscrito original de uma obra. 2. O termo equidótica foi introduzido na ciência literária por D.R. Kentin em sua obra Essays de critique textuale equidótica, publicada em Paris de 1926. 3. Veja Kurt e Barbara Land, The Text of the New Testament, página 34. 4. A partir de agora serão usadas abreviaturas MS e MSS, respectivamente, para manuscrito e manuscritos. Então, MS manuscrito, MSS manuscritos. 5. Cânon crítico. Certos critérios científicos estabelecidos pelos críticos textuais para proporcionar uma escolha inteligente entre dois ou mais textos divergentes. 14. Crítica textual do Novo Testamento. Se examina, só assim serão exequíveis a reconstituição da obra do texto sagrado da forma mais completa possível e a consequente edição de um texto que busque refletir com exatidão os termos do original. Visto ser necessário o estabelecimento de um texto confiável antes de passar a outros estudos, a crítica textual costuma ser chamada de baixa crítica, como que a representar os níveis primários na estrutura do estudo crítico, uma contraposição à alta crítica, que estuda os problemas de composição, incluindo-se o autor, a data, o lugar e as circunstâncias em que foi escrito o material em questão. As expressões baixa crítica e alta crítica, porém, têm dado margem a objeções
por parecerem indicar diferentes graus de importância. Em vista disso, os tempos recentes têm sido substituídos em tempos recentes têm sido substituídas respectivamente pelas expressões crítica textual e crítica histórica, que melhor descrevem a natureza e os objetos de ambas as ciências. Talvez convenha destacar ainda que a crítica bíblica, como tal, incluindo-se a textual e mesmo a história, não significa propriamente essa ou aquela opinião, nem representa esse ou aquele grupo de opiniões formuladas em relação à palavra de Deus. Significa sim um temperamento, atitude ou disposição intelectual que se move na direção da verdade desconhecida, mas conhecível, com respeito à devoção e livre de preconceitos ou pressuposições estranhas às escrituras sagradas. Isso não significa, todavia, que tenha sido sempre assim. Grandes abusos já foram cometidos por muitos dos que se engajam nesse tipo de trabalho por estarem repletas de ideias preconcebidas quanto ao cristianismo tradicional e seu conteúdo teológico. A crítica bíblica, quando devidamente aplicada, está a serviço da fé, com o objetivo de descobrir, tanto quanto possível, seus fundamentos racionais e verdadeiros, e assim fazê-los passar de presunções religiosas a certezas científicas. Definição do problema. Quando lemos hoje o Novo Testamento, será que de fato estamos lendo aquilo que Lucas, João, Paulo e outros autores escreveram tantos séculos atrás? Não teria a ordem de Cristo em Apocalipse 22, 18 e 19, proibido qualquer alteração do texto deste livro, sido contrariada com relação tanto ao próprio Apocalipse quanto aos demais livros do Novo Testamento? Tais perguntas não se destinam meramente a levantar dúvidas quanto aos documentos em que baseamos a fé, mas a chamar-nos a atenção, sobretudo, para o tipo e o tamanho do problema com que lida a crítica textual. E tal problema torna-se ainda mais evidente quando nos lembramos, em primeiro lugar, de que todos os autógrafos do Novo Testamento desapareceram por completo e mais nenhuma colação com eles pode ser possível. De fato, seria extraordinário poder ir a uma biblioteca ou museu e ver, por exemplo, uma das cartas de Paulo, tal como a ditou ou mesmo escreveu. Seria por demais emocionante encontrar o autógrafo de Gálatas e ler na última página: "Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho", Gálatas 6:11, Romanos 16:22, 1 Coríntios 16:21 e Colossenses 4:18. Ouvir ainda como era a assinatura com que o apóstolo terminava suas epístolas, veja 2 Tessalonicenses 3:17. Mais que emocionante, porém, o acesso aos originais do Novo Testamento serviria principalmente para colocar a autenticidade dos escritos sagrados do cristianismo acima de toda e qualquer suspeita, mas isso não é possível, e as oportunidades de ainda vir a acontecer acredito serem reduzidas ao mínimo. A razão para a perda prematura dos autógrafos neotestamentários certamente foi a pouca durabilidade do material, em que, conforme o uso da época, escreviam-se livros e cartas. O papiro, o qual não era mais durável que nosso moderno papel, muito provavelmente o MSS. MSS, aqui foi falado o que era. MSS. O MSS é os manuscritos, né? Certo, manuscrito e manuscritos. H é Dana, é o Novo Testamento entre crítica, colação confronta a cópia de um MS, do que é o manuscrito, com o original ou com outra cópia, para verificar a correspondência entre os respectivos textos e assim analisar a maior ou menor autoridade para a escolha do texto exato. 16. Crítica textual do Novo Testamento. Originais do Novo Testamento foram lidos e relidos pelos cristãos apostólicos até se desfazerem por completo e literalmente caírem aos pedaços. Seja como for, perderam-se todos, providencialmente, porém antes que se tornassem ilegíveis ou desaparecessem, foram copiados. Isso leva-nos ao segundo fator que evidencia a seriedade do problema em questão: os erros introduzidos no texto mediante o processo de cópias manuais. As cópias dos autógrafos, por sua vez,
converteram-se em originais no que diz respeito a outras cópias e assim sucessivamente. Durante esse processo de cópias e recópias manuais, que se estendeu por 14 séculos até a invenção da imprensa, inevitavelmente muitos e variados erros foram cometidos, resultado natural da fragilidade humana. E à medida que aumentavam as cópias, mais se multiplicavam as divergências entre elas, pois cada escrita acrescentava os próprios erros àqueles já cometidos pelo escriba anterior. E essas variantes textuais têm suscitado sério problema para os estudiosos do Novo Testamento, dando margem para que os céticos questionem sua pureza textual. Qual a forma correta do texto ou o que dizia exatamente o original? A essa pergunta é que tratam de responder os críticos textuais. Se o objetivo é examinar criticamente a tradição manuscrita, avaliar as variantes e reconstruir o texto que possua a maior soma de probabilidades de ser o original, ou a forma primitiva do autógrafo. Esse objetivo por si só já traduz toda a importância da crítica textual, pois se os manuscritos apresentam divergências e nós não podemos recorrer aos originais para verificar a forma correta, então a credibilidade do texto sagrado que chegou até nós aparentemente estaria por demais ameaçada. Consequentemente, o próprio corpo doutrinário e ético do cristianismo estaria ameaçado da própria historicidade de seus documentos originais, o que seria ainda pior se Edir Hoskins e Noel Davey colocavam a questão da seguinte forma: se o exame do significado de importantes palavras gregas que aparecem muitas vezes nos documentos do Novo Testamento suscita grave problema histórico, visto que apontam para um acontecimento. Variantes assim chamadas de diferentes formas conhecidas do mesmo texto, conforme encontradas nos diversos manuscritos. Então, não terminou aqui. Visto que apontam para um acontecimento histórico particular na Palestina, se não pode haver uma compreensão do Novo Testamento a parte da possibilidade de delinear o significado dessa história particular, pelo menos em seus traços mais gerais, e além disso, se essa história deve ser reconstruída a partir dos documentos do Novo Testamento, uma vez que não dispomos de outras fontes de informação, torna-se evidente que nenhuma reconstrução da história é possível, a menos que o historiador crítico possa ter razoável confiança de que o texto do Novo Testamento não sofreu alterações sérias durante os 14 séculos em que foi copiado por escribas. Não se pode empreender em sério trabalho de investigação histórica tendo por base textos suspeitos de extrema corrupção. A crise textual, portanto, lida com um programa básico e de tremendas implicações. Dela dependem todas as demais ciências bíblicas que corporalizam a religião cristã, pois lança os fundamentos sobre os quais toda e qualquer investigação bíblica deve ser construída. Sem um texto grego fidedigno, tão mais próximo do original quanto possível, não há como se fazer confiável crítica histórica, literária, exegese, teologia, nem mesmo sermão, para não falar em tradução. Consiste num pré-requisito para todos os outros trabalhos bíblicos e teológicos. Dificuldades técnicas. O problema do qual se ocupa a crítica textual do Novo Testamento aumenta consideravelmente quando se verifica a dimensão dos 3 principais obstáculos que necessitam ser transpostos para a restauração do texto apostólico, o que à primeira vista afigura-se um esforço completamente inútil. Uma análise mais criteriosa, porém, revelará que, se por um lado tais obstáculos dificultam os trabalhos textuais, por outro, proporcionam maior solidez e confiabilidade às conclusões finais. 18. Crítica textual do Novo Testamento. O primeiro deles consiste na distância entre as cópias mais completas e os autógrafos. O Novo Testamento estava completo ou essencialmente completo, por volta do ano 100, sendo que a maioria dos livros já existia cerca de 20 a 50 anos antes dessa data. E de todas as cópias manuscritas que chegaram até nós, as melhores e mais importantes se remontam aproximadamente aos meados do século IV. A distância em relação aos autógrafos, portanto, chega a perto de 3 séculos, o que, se por um lado pode consistir num problema, por outro faz com que o Novo Testamento seja a obra mais bem documentada da Antiguidade. Os clássicos, tanto gregos quanto latinos, cuja autenticidade quanto ninguém põe em dúvida, levam grande desvantagem quanto ao tempo que separa os mais antigos manuscritos de seus originais em relação aos escritos neotestamentários.
A cópia mais antiga que existe de Eurípides foi escrita em 1600 anos depois da morte do poeta. No caso de Sófocles, o intervalo é de 1400 anos, o mesmo acontecendo com Esquilo e Tucídides. Quanto a Platão, o intervalo não é muito menor. Encontra-se ao redor dos 1300 anos. Entre os latinos, embora levem vantagem sobre os gregos, a situação não é muito diferente. Enquanto em Catulo o intervalo é de 1600 anos, em Lucrécio de 1000 anos, Terêncio e Lívio reduzem-se para 700 e 500 anos, respectivamente. Só Virgílio aproxima-se do Novo Testamento, pois há um manuscrito completo de suas obras que pertence ao século IV, sendo que o autor faleceu no ano 8 a.C. Quão diferente, porém, é a situação do Novo Testamento nesse aspecto. Além dos famosos manuscritos do século IV, escritos em pergaminho, existem ainda consideráveis fragmentos em papiro de praticamente todos os livros do Novo Testamento que nos fazem recuar até o século III, ou, como em alguns casos, até meados do século II. Enfim, embora disposto apenas de cópias posteriores, podemos citar o veredito pronunciado por Sir Frederick G. Kenyon, destacado estudioso da primeira parte do século e grande autoridade em manuscritos antigos. O intervalo, então, entre as datas da composição original e mais antiga evidência subsistente torna-se tão reduzido de sorte que é praticamente desprezível, e o derradeiro fundamento para qualquer dúvida de que nos hajam as escrituras chegadas às mãos substancialmente como foram escritas já não mais persiste. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem considerar-se como firmadas de modo absoluto e final. O segundo obstáculo é o grande número de documentos disponíveis. Existem atualmente cerca de 5.500 manuscritos gregos completos, ou fragmentos do Novo Testamento, sem falar nos quase 13.000 manuscritos das versões e nos milhares de citações dos antigos pais da Igreja. Os problemas e dificuldades da crítica textual, portanto, surgem mais por uma superabundância de evidências do que propriamente por uma insuficiência delas. Todavia, novamente, a limitação se torna em vantagem, pois apesar de a multiplicidade de manuscritos oferecer ensejo para os mais variados erros de transcrição, oferece também muito mais elementos de comparação. Frederick F. Bruce declarou: felizmente, se o grande número de manuscritos aumenta o índice de erros escribais, aumenta em medida idêntica os meios para a correção desses erros, de modo que a margem de dúvida deixada no processo de restauração dos termos exatos do original não é tão grande como se poderia temer, pelo contrário, é, na verdade, marcadamente reduzida. Ainda outro fator a ser observado: o elevado número de documentos existentes faz com que o Novo Testamento tenha mais apoio textual que qualquer outro livro dos tempos antigos, seja em se tratando das obras de Homero, dos autores trágicos áticos de Platão, de Cícero ou de César. A situação normal no que diz respeito às grandes obras da literatura clássica é que nosso conhecimento do texto delas depende de poucos e recentes manuscritos, de maneira que estamos muito mais bem equipados para observar as etapas primitivas da história textual do Novo Testamento de qualquer outra obra da literatura antiga. O terceiro e maior obstáculo é a elevada cifra de variantes existentes. A consequência natural de multiplicação dos manuscritos do Novo Testamento pelo espaço de 1400 anos foi o surgimento de incontáveis variações textuais. À primeira vista, os números são assustadores. Até o momento, já foram calculadas cerca de 250.000 variantes, ou seja, mais variantes entre todos os manuscritos
que as palavras que o Novo Testamento contém, só um estudo de 150 manuscritos gregos do Evangelho de Lucas revelou mais de 30 mil textos divergentes. É opinião unânime entre os críticos textuais que não possuímos nenhum manuscrito que tenha preservado sem nenhuma variação o texto original dos 27 livros do Novo Testamento, sem sequer de apenas um deles. Merrill M. Parvis, porém, vai mais longe, afirmando que não há uma só frase no Novo Testamento na qual a tradição manuscrita seja totalmente uniforme. Apesar das enormes dificuldades advindas deste fato, devemos notar que quase a totalidade das variantes diz respeito a questões de pouca ou nenhuma importância. São variações na ordem relativa de partículas, nas preposições que acompanham determinados verbos ou em simples modificações de natureza gramatical, muitas das quais até nem poderiam ser representadas numa tradução portuguesa. Em outras palavras, o número de variantes que se revestem de importância, especialmente no que diz respeito à doutrina, é assaz reduzido. Se os números são assustadores, essa declaração é no mínimo confortadora, e sua veracidade pode ser atestada mediante o exame de qualquer aparato crítico, de uma edição técnica no Novo Testamento grego. Além disso, há mais de um século, duas das maiores autoridades no assunto, B.F. Westcott e F.J.A. Hort, já afirmavam que apenas a milésima parte do texto do Novo Testamento ainda não estava criticamente assegurada. E mais recentemente, Bruce destacou que as pouquíssimas variantes que subsistem passíveis de certa dúvida não afetam nenhum ponto importante, seja em matéria de fato histórico, seja em questão de fé e prática. É isso, entre outras coisas, que as páginas a seguir procurarão demonstrar. Metodologia do estudo. Por tratar-se a presente pesquisa de uma introdução aos trabalhos textuais do Novo Testamento, o primeiro capítulo traz as informações essenciais quanto ao preparo dos manuscritos em geral, tanto nos tempos apostólicos quanto em todo o período posterior de cópias manuscritas. O conhecimento dos manuscritos empregados no preparo dos livros antigos, bem como dos diferentes tipos de escrita e de outras peculiaridades gráficas, é indispensável não apenas para que as cópias que chegaram até nós sejam devidamente datadas e catalogadas, mas também para que se conheçam os estágios primitivos da transmissão do Novo Testamento e se possa julgar corretamente entre uma cópia e outra, ou entre uma variante e outra. Tais informações são complementadas no capítulo seguinte, com a classificação e descrição mais ou menos detalhada das principais evidências textuais e seus respectivos testemunhos, os manuscritos gregos, as antigas versões e as citações patrísticas. O terceiro capítulo procura fazer a constituição histórica do texto escrito no Novo Testamento, isso é, a verificação de onde, quando, como e por que começaram a aparecer as primeiras leituras divergentes e a maneira como toda subsequente transmissão do texto acabou sendo condicionada por tais divergências. Trata-se do capítulo central do estudo, principalmente por tocar naquele que é o âmago do problema textual do Novo Testamento, pois quem domina a história do texto está capacitado para a correta aplicação do método da crítica textual. Acontece que essa história, nas palavras de Leo Waganai, é tão importante quanto obscura, e a reconstituição formulada não pretende ser original nem encerrar a discussão em torno do assunto. Na verdade, busca-se um meio termo entre as mais prováveis teorias existentes, sem contudo confrontá-las, por não ser esse o objetivo da pesquisa. No capítulo seguinte é a vez do texto impresso. Procura-se traçar seu desenvolvimento histórico desde o século XVI até as modernas edições, período esse que corresponde ao surgimento da crítica textual do Novo Testamento propriamente dita e sua evolução técnica até os níveis atuais. A abordagem, todavia, não se completa senão no quinto e sexto capítulos, onde a teoria e prática metodológica são focalizadas. A colação de manuscritos, o cânon crítico, o sistema de notações críticas das duas principais edições do Novo Testamento grego atualmente
em uso e, por fim, a análise de textos selecionados a título de exemplo. Toda a investigação foi norteada pela visão teológica de que o Novo Testamento é parte da revelação escrita de Deus à humanidade, produzido por intermédio de homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Assim, deu-se preferência aos autores que também partilham dessa visão reverente das Escrituras, como Bruce M. Metzger, J. Harold Greenlee, Alfred Wickenhauser, Leo Waganai e diversos outros, aos quais a dívida bibliográfica é enorme e não menos apreciada pelo fato de nem sempre serem citados em referências específicas em cada página. Quando os autores patrísticos são citados, as referências foram todas simplificadas. Os vários títulos aparecem já vertidos para o português, mesmo que as obras ainda não estejam traduzidas, e a bibliografia faz menção apenas à principal coleção consultada. E de J. P. Migne, a nomenclatura técnica em geral, especialmente quando o latim costuma ser usado, também foi toda aportuguesada, como por exemplo o nome do MSS gregos. E quando se fez necessária a aplicação de alguma palavra ou expressão, esta foi feita preferencialmente mediante o sistema de referência ao pé da página. Quanto às citações bíblicas, utilizou-se apenas a edição revista e atualizada no Brasil da versão de João Ferreira de Almeida, mesmo quando a citação é parcial e serve unicamente para exemplificar algum tipo de variante, como ocorre no capítulo 3. Com relação às abreviaturas, além das que são empregadas para os livros bíblicos e das que se referem à linguagem técnica da crítica, alguma crítica, né? Alguma objeção poderá ser feita no que diz respeito à propriedade em língua portuguesa de expressões como evidência interna e evidência externa, mas, por já serem de uso praticamente generalizado, optou-se por sua manutenção. Certo, aqui fala continuidade com relação às abreviaturas, além das que são empregadas para os livros bíblicos e das que se referem à linguagem técnica da crítica textual, como no caso de colação de manuscritos e do aparato crítico, as quais são explicadas no próprio texto, utilizam-se ainda as seguintes: AC, que é antes de Cristo, AP, que é apude, é citado por segundo, AT, que é Antigo Testamento, C, que é cerca de, caps, capítulos, CF, confira, ED, eds, editor, editores, EG, exemplo, gratia, por exemplo, et al, et ali e outros, EBID, EBIDEM, Septuaginta, MSS, manuscritos, NT, Novo Testamento, Opus Situm. Neste livro diz respeito somente às obras já citadas dentro do mesmo capítulo. P é páginas. V é volumes. VV, versículos. Capítulo 1, preparo dos manuscritos. Quando manusearmos hoje um exemplar das Escrituras Sagradas preparado de acordo com modernas técnicas gráficas e editoriais, raramente nos lembramos dos estágios primitivos porque passaram tanto preparo quanto a transmissão dos livros bíblicos ao longo de sua história, até a invenção da imprensa com tipos móveis no século XV. O texto sagrado, bem como o de qualquer outra literatura, era transmitido mediante o laborioso processo de cópias manuais, em que os materiais empregados eram muito rústicos e a própria escritura ainda estava em fase de desenvolvimento. Com relação ao Novo Testamento, especificamente, o conhecimento desses estágios materiais e formas é deveras indispensáveis à crítica textual.
a fim de que se possam avaliar e analisar devidamente os milhares de MSS chegados até nós e, por meio deles, tentar chegar ao texto original, que é MSS manuscritos, né? Antes, portanto, que os manuscritos sejam analisados com relação ao texto propriamente dito, apresentaremos noções básicas quanto à sua preparação em geral. Os rolos de papiro, sendo que o papel só começou a ser utilizado a partir do século XIII, no papiro de livros bíblicos e litúrgicos e o pergaminho a partir do século III, tanto os originais quanto as primeiras cópias do Novo Testamento foram preparados em papiro, que é papiros, no grego papyrus, principal material da escrita da antiguidade. O papiro era a espécie de junco da família das ciperáceas, com caule triangular, mais ou menos da grossura de um braço, que atingia de 2 a 4 metros de altura e que crescia nas margens lodosas. Jó 8:11 do lago Ulé, na Fenícia, no Vale do Jordão e principalmente junto ao Nilo, no Egito, onde foi usado desde o 3º milênio a.C., a folha que é chartes. Confira 2 João 12. Era fabricada com a medula do caule, que era cortada em tiras estreitas e estas postas em 2 camadas transversais sobre uma superfície plana. A seguir eram marteladas com algum objeto de madeira e a substância glutinosa da medula fazia com que as camadas se colassem. Depois de seca ao sol, a folha era alisada com um osso ou pedra, estando então pronta para receber a escrita. O tamanho das páginas dependia da finalidade a que eram destinadas. O tamanho médio de uma folha era de 18 por 25 centímetros. Várias folhas podiam ser coladas pela borda para formar um rolo. Kefalis, Hebreus 10:7, que em geral não excedia 10 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber, por exemplo, o Evangelho de Mateus. O texto aparecia nos rolos em colunas, celides, no grego celides, de cerca de 7 centímetros de largura, com um intervalo de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros, permitindo assim, que no caso é 1,5 cm a 2 centímetros, né? Permitindo assim pequeno espaço para anotações ou correções. Em cima e embaixo a margem era maior e maior ainda. A margem deixada no começo do rolo, nos rolos destinados a uso frequente, colocava-se em cada extremidade um bastão roliço, omphalos, cujas pontas sobressaíam acima e abaixo. Como regra, só se escrevia sobre o lado. Certo. Aí aqui vai ter a nota, né? Primeiro, o papel empregado pelo apóstolo João, 2 João 12, certamente era de papiro, e os pergaminhos de Paulo, que Paulo deixara em Troade, 2 Timóteo 4:13, seguramente eram cópias de livros do Antigo Testamento. 2. Os mais antigos fragmentos de papiro conhecidos em branco foram encontrados no Egito e pertencem à primeira dinastia, 2850 a.C., e os primeiros que se encontram escritos são da quinta dinastia, 2500 a.C. 3. Os rolos de papiro tornaram-se mais conhecidos pelos termos biblos ou biblion, de onde os termos bíblia, bibliologia, etc., sendo que biblos ou biblos designavam a medula do papiro. Se uma obra compreendesse vários rolos, cada rolo era chamado tomos de temino, que significa cortar. Em latim, esses rolos foram chamados volumen, do verbo volvere, que significa enrolar. Então aí a continuação aqui do texto era:
Como regra, só se escrevia sobre o lado em que as fibras eram horizontais. Lado esse que ficava sendo a parte interior do rolo, mas em caso de emergência ou pobreza, usava-se também o verso. A tinta melan, no grego melan, né? 2 Coríntios 3,3 e 2 João 12, era preparada como fuligem, goma e água, e o instrumento de escrita era uma pequena cana, confira em 3 João 13, de 15 a 40 centímetros de comprimento, que procedia de uma planta produzida principalmente no mesmo Egito. Os estojos dos escribas são bem conhecidos de relevos nos monumentos egípcios e de amostras que sobreviveram.